alegria poder apresentar pastor Rafael Santos. Ele tem estado aqui, evidentemente, em todos os cultos, ministrando, cantando, louvando, adorando e levando-nos a momentos muito preciosos de oração. Mas hoje ele terá oportunidade de proclamar a palavra de Deus. Pastor Rafael é um companheiro, é um amigo, é um servo, é evidentemente alguém que o pastor pode dizer: eu tenho a tiracolo. Pastor Rafael, você fala fácil, você é comunicador muito precioso, está estudando ainda para melhorar, e eu tenho certeza que Deus vai usá-lo poderosamente nesta noite, como tem feito através de outros ministérios, mas hoje especificamente da palavra de Deus. E eu quero convidar a minha querida Débora para orar pelo pastor Rafael. No meu microfone. Oremos, amados. Deus bendito e eterno, louvamos o teu santo nome, Senhor, por todas as coisas, as grandes coisas que tem feito por nós. Senhor, neste momento eu entrego especialmente o pastor Rafael em tuas mãos. Senhor, o Senhor o tem usado tantas vezes em tantos cultos para ministrar aos nossos corações, e que nesta noite, Senhor, não seja diferente, que ele seja um instrumento teu, Pai querido, que ele possa falar aos nossos corações, que ele possa trazer uma mensagem diretamente do trono do meu Senhor a toda a igreja, para ouvirmos aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Meu Deus, unja o pastor Rafael, continue capacitando e abençoando, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, queridos. Pastor Teodomiro, igreja, pastores, auxiliares, amigos, colegas, Ministério de Louvor. Para mim é um prazer imensurável, inenarrável, poder estar aqui nesta tribuna, púlpito do pastor da igreja, conferido pelo nosso Deus Todo-Poderoso há tantos anos. E para mim, um jovem pastor, é um privilégio poder, quanto da semana do aniversário da igreja, porque ainda me considero em festa, e sei que o irmão assim também considere toda a igreja, ter o privilégio de poder ser abençoado e abençoar o povo que aqui está. Eu prometo que eu não vou me alongar, não posso, não quero, mas eu quero, depois de ler o texto, também cantar um refrãozinho, um pedacinho de uma canção, para abençoar a sua vida também nesta oportunidade. Abre então a palavra de Deus no livro de Esdras, depois de 2 Crônicas, antes de Neemias. Você vai abrir lá no capítulo 10, nós vamos ler os 4 primeiros versos. Esdras, capítulo 10, versos de 1 a 4. Se você percebe que há alguém aí com uma certa dificuldade, por favor, auxilie, e todos nós vamos nos debruçar rapidamente no que a palavra de Deus tem para nós. Vamos ler então? Diz assim o primeiro verso do capítulo 10 de Esdras. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava, um grande choro. Você pode ler o verso 2? Nós temos mas diga comigo, ainda há esperança. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres estrangeiras e os que dela são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Leia o 4 comigo, vamos lá? Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Aleluia. Você pode cantar comigo assim, ó. Minha esperança está no Senhor. Desde quando? Desde agora e para sempre. Minha esperança está em quem? Todos juntos, minha esperança.
Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor. Quero ouvir só as vozes femininas. Minha esperança está no Senhor. E os varões reavivem esta verdade nos corações, de que podemos enfrentar quaisquer situações, na certeza de que o nosso Deus é a nossa esperança. Oh, aleluia. Agora os varões, minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Preciso da sua mão direita erguida, declarando: minha esperança está. Minha esperança está no Senhor. 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 Aplauda ao Senhor, esperança nossa. Aleluia. Obrigado, Ministério de Louvor. Você pode tomar o seu assento, permaneça com a sua Bíblia aberta e vamos nos debruçar naquilo que Deus tem a falar conosco. Estamos lendo o 10º capítulo do livro de Esdras. Gosto muito deste jovem conhecedor das leis do Senhor, eloquente em suas proposições, que concitavam o povo a um arrependimento genuíno e verdadeiro naquela época. Vamos nos dar conta de que aquele jovem conhecia muito acerca das bases, dos pilares para uma vida com Deus, para um andar com Deus, para o manifestar das coisas de Deus dentro da sua vida. E ele foi conclamado, pensado para ensinar a tantos, para falar a muitos e ter o privilégio de ver os frutos daquilo que ele ensinava, podendo brotar no coração do povo. Mas quando ele escreve o capítulo 10, quando nós lemos algo que ele está narrando, falando, pastor Meis, o quadro não é de muita alegria. Você imagina um educador percebendo que o seu educando não estava seguindo aquilo que lhe for ensinado. Você consegue contemplar o coração de um pai ou de uma mãe que ensinou, que se dedicou, que se aplicou em uma vida inteira a ensinar o filho o caminho que se deve andar e perceber que este cada vez mais está ou estava se distanciando das coisas que lhe foram aplicadas em conhecimento. Este era o quadro daquele povo. Esdras, na ocasião, estava em uma situação muito delicada, porque percebeu que os líderes espirituais e civis daquela época estavam transgredindo de um modo terrível as leis de Deus, leis estas que o próprio Esdras havia promulgado, havia tocado trombeta, havia declarado como funcionava. Deliberadamente, o povo cada vez mais se afastava de Deus e começava lá no topo. Então eu percebo que naquela época, como nos dias de hoje, o povo, desde sua base até o escopo da pirâmide, necessitava de um renovo espiritual. E temos nos valido desta verdade, e temos nos valido desta proposta. É o ano do renovo espiritual. Desde o fim do ano, é até os dias de hoje. Ontem nós experimentamos algo maravilhoso, e todas as vezes que me debruço a conversar com o meu pastor, isto arde no coração dele, que a igreja cada vez mais receba do Senhor um renovo
espiritual. Quantos querem este renovo? Quantos precisam disto aqui nesta noite? Eu também necessito e quero. Mas, amados, você precisa entender algo comigo. E eu me lembro de algo muito lindo que a palavra me diz a respeito de renovo. Você não pode colocar vinho novo, pastor Teodomiro, num compartimento antigo, num odre velho, porque senão as proposições, o teor e tudo aquilo que o vinho tem, pode fazer com que esse odre se rompa, e toda beleza e todo o aroma daquele vinho simplesmente se vai. O que eu quero dizer para você, você e eu e você, nós todos, nós outros, precisamos de um renovo espiritual. Mas será que o nosso coração está preparado para receber o azeite desse renovo? Deus está falando conosco hoje. Por isso eu quero trazer para você 4 colunas para o renovo espiritual. Diga comigo, 4 colunas para o renovo espiritual. E eu coloco a lupa aqui nesse texto tão interessante e me salta aos olhos estas 4 situações, estas 4 colunas para o renovo espiritual. A primeira delas está logo no iniciozinho aqui, no primeiro verso, quando ele conclama o povo. Ele vai à frente e diz assim, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se, ajuntou-se a ele todo o povo. A primeira coluna para receber o renovo, para segurar, para conquistar, para embasar o renovo espiritual na sua vida, é a coluna da oração, que produz arrependimento. Sabe por que eu te digo isso, meu amado? Porque é muito comum, dentro do ativismo que vivemos, chegarmos na igreja, ou na hora das refeições, ou entre família e entre amigos, não, vamos orar, sim, é muito salutar orar, mas eu quero te dizer que a sua oração, a minha oração, deve ser muito mais que formalidade, deve produzir em você algo que mexa com as suas estruturas, deve produzir em você um quebrantamento, deve produzir em você algo muito mais do que palavras. Se eu orar somente com as minhas palavras serão vazias. Se eu cantar apenas com a melodia da minha canção, simplesmente será uma arte. Se eu pregar somente um sermão, será tão somente um texto, tecido, alinhavado, amarrado. Mas a minha vida de oração, as minhas canções, a minha palavra precisa ter o fogo do Espírito Santo para produzir arrependimento, perdão, quebrantamento e renovo espiritual. Eu quero te convidar a voltar a essa prática. E olha o que eu vejo nesse primeiro verso. Todos orando. Estou vendo crianças se ajuntando, Débora. Estou vendo mulheres, estou vendo a sociedade de homens, estou vendo as irmãs Ana Cláudia que estão se preparando para o congresso feminino. O sonho de todo pastor é ver uma igreja aos pés do Senhor orando. O maior presente que você pode dar à sua igreja é se consagrando, orando, buscando, porque uma vez fazendo isto, prepara os seus odres, prepara os seus vasos, porque vai descer azeite, vai descer vinho novo do céu, vai descer vitória, vai descer milagre, se o meu povo orar. Olha que lindo, meu querido, todos sendo renovados pelo poder da oração. E continuando ainda no primeiro verso, diz assim, há uma redundância, há uma figura pleonástica aqui que diz, o povo chorava com grande choro. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que não era simplesmente um choro. Não era simplesmente lágrimas, não era emocionalismo, não estavam assistindo uma novela, não estavam lendo um romance, não estavam admirando um filme, não. Eles estavam sentindo que precisavam se colocar aos pés do Senhor, porque a situação era terrível, a situação era de pecado, era de morte. Quem sabe você entrou aqui, meu amado, e as suas lágrimas como de angústia, nesta noite podem ser convertidas em lágrimas de arrependimento, e quando a lágrima do arrependimento rola, daqui a pouco vai surgindo uma lágrima de frescor, de renovo, de alívio, e quando você vê, você não está mais chorando, porque Deus já enxugou dos seus olhos toda lágrima. Mas é necessário se quebrantar, é necessário orar, é necessário buscar a presença de Deus e entender que este grande choro não produz simplesmente emocionalismo nas pessoas. Tem gente que não pode ver o outro chorar. Se vir o outro chorar, você está chorando por quê, meu irmão? Não sei, estou chorando.
Tem mulheres que não podem ir a casamento. Mas você conhece a noiva? Não, estou simplesmente chorando porque eu estou vendo a noiva, estou emocionado. Não, eu não estou falando de emocionalismo. Eu estou falando de espiritualidade. Eu estou falando de renovo. Eu estou falando de coisas novas. Eu estou falando do que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. E eu continuo, meu amado, me debruçando e percebendo que se eu orar, Deus vai realizar grandes obras. Quantos realmente creem nisso? Que é necessário buscar o Senhor como coluna em avivamento espiritual. Diga: eu nesta noite aprendo que é preciso orar mais. Se orarmos, nós veremos milagres. Vamos para a segunda coluna. Vem comigo no verso de número 2. E eu quero só a parte B. Vamos lá? Só após aí os 2 pontos. Diz assim: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. A segunda coluna, para que eu receba o renovo espiritual, é o entendimento que produz verdade. Desde aquele tempo, o Senhor Deus havia separado um povo e o tratava com tanto carinho, pastor, e o tratava com tanto amor, e o tratava como pão de mel, pão de ló, não estou fazendo propaganda para você, a pão de ló, pastor Gumercindo, oferecia ao seu povo tantas benesses e tantas maravilhas, mas parece que o povo não atentava para isso. Quantos de nós somos tão tratados por Deus em coisas mínimas, no nosso levantar como cantamos, no nosso deitar, no nosso ir e vir? Quantos livramentos você nem viu e nem percebeu da parte do Senhor, mas para que você estivesse sentado confortavelmente nesta cadeira vermelha hoje, Deus teve que livrar, Deus teve que enviar anjos, Deus teve que liberar palavras, e você nem percebeu. É o amor de Deus sobre a sua vida. E aquele povo se envolveu com coisas que não eram da vontade de Deus. A ordem é que eles não se misturassem, a ordem é que eles não fizessem associação, a ordem é que eles permanecessem puros e santos como nosso Deus é santo, mas eles casaram e tomaram para casamento mulheres estrangeiras. E para que o renovo viesse, para que algo novo acontecesse, eles precisavam entender, e aí sim, contemplar a verdade de quem eles eram. Mas isso não é fácil não, porque todo renovo gera em nós um confronto. Quando você percebe que tem alguma coisa dentro de você que não está muito bem, e você precisa colocar aquilo para fora, e você precisa lançar aquilo fora, e você precisa deixar aquilo, parece que há um comichão dentro de você, e é uma inquietação, é uma luta, é uma guerra, e você não consegue perceber na verdade quem você é. Você está tão distante dos seus próprios princípios, você está tão distante do seu primeiro amor, você está tão distante da verdadeira coluna que deve ser a base para a sua vida, você está tão distante da sua igreja, tão distante do seu pastor, tão distante do seu chamado. Nesta noite, entenda que você precisa de ajuda, entenda que você precisa de cura, entenda que você precisa de renovo, e Deus vai agir na sua vida neste lugar. Precisamos entender. E não é fácil conhecer-se a si mesmo. Pode parecer filosófico, mas isso é a prática diária de muitas vidas. Conhecer-se a si mesmo, difícil. E reconhecer-se a si mesmo, muito mais difícil, meu pastor Kleber. Nós hoje precisamos entender que cada vez mais os nossos pecados fazem separação entre nós e a nossa essência. Que cada vez mais os embaraços desta vida nos distanciam da verdade de quem você é. Sabe quem você é? Povo de Deus. Sabe quem você é? Igreja pura, sem mácula. Não é igreja que não deve se envolver com tantas coisas. O Senhor Jesus virá buscar uma igreja sem mancha, sem ruga. E cada vez que nós nos associamos a algumas coisas, nos distanciamos da nossa verdade. Deus nesta noite nos diz: entenda quem vocês são. Vocês são meus, propriedade exclusiva, povo adquirido, sacerdócio, para que vivam a plenitude de tudo quanto eu preparei. Eu posso ouvir glória a Deus? Precisamos, pode aplaudir mesmo, aleluia. Precisamos entender e deixar que a verdade seja produzida em nós. Vamos para a terceira coluna, está aqui no verso 3 e no verso 4, olha só que maravilha. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus. Olha só, possessivo, nosso.
nosso Deus, de que nos despediremos de todas as mulheres e do que delas são nascidos. Eu vejo nestes versos que seguem atitude que gera vitória. Está entendendo que é você que tem que fazer alguma coisa? Olha, nós nos reuniremos e renovaremos a aliança com o nosso Deus. Nós, juntamente, temos entendido que é necessário despedir. Situação ativa, não é reflexiva. Não é entender que Deus tem que fazer. Ah, Senhor, remove. Ah, Senhor, liberta. Ah, Senhor, faz sim. Tem coisas que são para Deus, mas tem coisas que você precisa fazer. Por que as suas mãos estão para baixo, se Deus está mandando você levantar as suas mãos e fazer? Por que você está com os pés parados, sem avançar, se a ordem já foi te dada? Não é para ir para lá, é para vir para cá. Não é para permanecer, é para caminhar. Deus nesta noite está nos dando algumas ordens que nós precisamos realizar, atitudes que geram vitória. Olha o que eu vejo, colocando a minha lupa um pouquinho maior aqui, para ver algumas coisas que estão me saltando aos olhos e ao coração. No verso de número 3, ele diz assim: é necessário que vocês desfaçam a associação, e tudo que elas trouxeram, tudo que nasceu com elas, filhos, situações, costumes, cultura, tem que ir embora também. Muitas vezes nós nos associamos a algumas coisas e simplesmente pedimos o perdão, rasgamos aquela carta ou deletamos lá do nosso Facebook, do WhatsApp, mas ainda fica um ranço, ainda fica alguma coisa, ainda fica uma criazinha, ainda fica uns ovos, ainda fica uma coisinha que pode germinar, que pode florescer. Deus está mandando lançar fora hoje tudo que foi, tudo que era e tudo que poderia ser. É para liberar, é para jogar no mar do esquecimento e viver o renovo. É mais do que novo, é duplamente novo. Despede, libera, coloca para fora e recebe o novo de Deus. E para fazer isso tem que ter coragem. E eu gosto da questão de observar aqui, ó, tudo que nasceu delas, você se apegou. Qual pai, qual mãe que não se apega a um filho? Ana Cláudia, isso é muito forte. O Senhor está mandando despedir. O Senhor está mandando deixar. Não deixar só a situação X, como tudo aquilo que envolve X. É forte. Mas para que o renovo aconteça, tem que abrir espaço. Aí aquele quarto, conhecido como quarto da bagunça, e às vezes você tem tantos planos para aquele quartinho, e nada acontece porque tem tanta coisa ali que precisa ser tirada daquele cantinho, e você tem tantos sonhos. Passa naquelas lojas lindas e imagina toda aquela mobília, seu ateliê, seu escritório, como o pastor Teodomiro tem, coisa linda demais, mas não consegue. Por quê? Enquanto você não tirar aquela quinquilharia, aquela situação, tanto, vai botando lá, vai empilhando caixa, enquanto não despedir, enquanto não liberar, não vai ter renovo. Portanto, Deus está nos confrontando nesta noite. Tem que ter coragem para fazer a vontade de Deus, tem que ter coragem para extrair o mal pela raiz. Glórias a Deus por este ministério, que não compactua com o pecado, não tem paliativo, não tem analgésico. É para tirar, tem que tirar. É para ser cirúrgico, tem que ser cirúrgico. Mas vai doer um pouquinho, vai doer, mas a dor nunca mais vai voltar. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa eu falar com você, jovem, adolescente. Parece que está arrastando aqui uma corrente com aquela bola. Isso, parece que você está numa prisão. Está tão difícil. Você precisa tomar uma atitude. Pega esse martelo, pega essa ferramenta. Ó, está arrastando o peso aqui, mas você tem duas mãos. E pelo poder do Espírito Santo eu te digo nesta noite, a ferramenta, a palavra está te dando. Quebra essa corrente hoje e voe, e corra, e alce no Senhor voos maiores, para que você conquiste e receba o renovo de Deus para a sua vida. Deus não quer que você tenha nenhuma lembrança daquilo que passou. Ah, mas aí houve aquela música, ai meu Deus, 1900 alguma coisa, Gisele. Não, Deus quando faz completo. Se tem alguma coisa, alguma lembrança que ainda mexe com você, procure o pastor Gumercindo, que ele vai orar por você e vai te orientar.
Porque quando Deus faz completo. Mas é possível que venham algumas coisinhas, não tem problema não, vai para os pés do Senhor, e Ele vai lhe ajudar, e Ele vai estender os braços e dizer: eu sou maior do que todo sentimento, do que toda lembrança, do que todo emocional, do que todo físico, do que toda ausência, eu sou a sua suficiência. Aleluia. E caminhando para o final, eu digo para você aqui no verso de número 4, olha só que coisa linda: levanta-te, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Tem coisas que não vão cair do céu, meu irmão. Tem coisas que você precisa despedir. Ah, pastor, faz por mim. O máximo que ele pode dizer é: estou contigo, vou contigo em oração. Mas esse negócio aí é teu, ó, te pertence. É a situação que você criou, é carrapicho que você procurou. Então, para que você aprenda a não fazer mais, você mesmo vai ter que desfazer. Você mesmo vai procurar desassociar. Tem alguma coisa para terminar? Vai. Tem alguma coisa para recomeçar? Recomece, faça. Tem coisas que você precisa realizar hoje, como coluna, está entendendo? Como base, para que você receba o renovo espiritual, para que você receba algo maior da parte de Deus. Ah, meu amado, ninguém, depois de um momento de sequidão, e muitas casas estão passando por isso, de ter a sua cisterna ou a sua caixa d'água por causa da baixa, por causa da seca, ali está suja, tem algumas coisas que precisam ser retiradas. Ninguém vai colocar água limpa naquela caixa d'água não, porque vai ficar imprópria para o consumo. Para que haja uma renovação daquela água, é necessário que haja uma limpeza do compartimento, é necessário que haja uma limpeza daquela caixa d'água. Usando essa figura para que você entenda, a água do Espírito Santo quer fluir em você, o óleo do Espírito Santo quer descer na sua cabeça, e usando a figura de Arão, para descer sobre a barba e se espargir sobre o teu corpo, a ponto de que alguém olhe para você e veja: não, aquele ali está cheio do óleo, cheio do azeite. Mas é necessário que haja uma limpeza, é necessário que haja liberação de espaço, é necessário que haja quebrantamento, é necessário que haja oração, é necessário que haja arrependimento, é necessário que haja busca intensa, é necessário que você queira buscar a presença de Deus e tudo aquilo que Deus tem para nós. E caminhando para o final, fique de pé, por favor. Se o meu querido Rafael puder me ajudar aqui no teclado. Olha o que diz para a quarta coluna, a quarta base para o renovo espiritual. Lá no verso de número 2, lá no finalzinho, depois que ele narra todo o quadro e mostra toda aquela situação que estava acontecendo e descreve o que estava acontecendo, o status quo daquele povo, ele diz assim: olha, mas no tocante a isso, sobre isso, tem esperança. Por mais difícil que seja o seu quadro hoje, por mais difícil que seja a situação na sua saúde, por mais difícil que seja a sua situação conjugal, por mais difícil que seja a sua situação ministerial, a sua situação financeira, a sua situação emocional, todo o quadro já foi colocado. Você está entendendo, ninguém está te escondendo nada. Tem coisa que precisa ser reparada, tem coisa que você precisa colocar diante de Deus, liberar o espaço e deixar que o Salvador haja por você. Mas ele continua. E agora, muda o quadro e diz: se você crê, tem esperança para a sua vida. Não tem dificuldade, não tem problema. Os seus ramos serão renovados. A sua família será renovada. Se você entender que precisa firmar o renovo espiritual de que você precisa nessas quatro bases: oração que produz arrependimento, entendimento que produz verdade, atitude que gera vitória, e em quarto lugar, esperança que nos renova. E para terminar, eu submeto a você algo que você conhece, mundialmente falado, sobre aquele ataque tão terrível na cidade de Hiroshima e Nagasaki, onde aquela cidade foi destruída. Vocês sabem disso. Assolada, totalmente destruída. E vocês sabem que a tecnologia é de ponta. E cientistas foram àquela terra depois daquela tragédia para ver se ainda poderia ser feita alguma coisa ali. Pasmem vocês, no meio de tantos escombros, de tanta ruína, eles encontraram uma vegetaçãozinha, algo verde assim, ó, fluindo, mais ou menos como você está vendo aqui. E eles disseram: pode reconstruir, tem esperança ainda. No meio dessa confusão toda, tem esperança. Vai lá hoje, está tudo reconstruído, está tudo de pé. Eu digo isso a você:
por mais difícil, quaisquer que sejam as situações que lhe afligem, há esperança para a sua vida. Firme os seus passos, apoie-se em colunas espirituais, porque aí sim, você vai ser renovado e avivado. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Pastor Teodomiro, eu devolvo-lhe a palavra com gratidão. Pastor Rafael, permaneça aqui. Depois desta palavra, creio que nós podemos agir. Você, visitante, que conosco está, quem sabe nesta noite você se convenceu, se converteu, e você entendeu que é preciso agir. Dos visitantes que aqui se encontram,